E a Erika Hilton se tornou alvo de novo na Câmara por ser quem é. Pois é, muita coisa rolou e a gente vai saber exatamente o que com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Perseguição, né? Perseguição. Olha só, estamos chegando aqui com o Pedro Zambarda no @drops de jogos. Você pode seguir e se inscrever no canal do Pedro e pode me seguir aqui também no @lu.junior se você quiser. A Erika Hilton, Pedro, ela consegue se sair muito bem dessas situações, né? Mas é chato a gente ter que toda hora noticiar que estão de fato perseguindo ela e somente por ser quem ela é, como você bem colocou na descrição do nosso início do vídeo. É só por ser quem ela é, e é importante a gente dizer, tá, gente? A militância trans está sofrendo uma perseguição organizada, a gente sabe, até pelo próprio avanço da extrema-direita, essa designação que o pessoal fala de pautas woke aí, que nada mais serve do que para retroceder nos direitos LGBTQIAPN+. E a Érica entra no mesmo tipo de perseguição que está sofrendo, por incrível que pareça, Lúcio, até um homem cis. O Pedro Pascal, que defende a irmã dele, que é trans, está tendo embates públicos com a J.K. Rowling, né? Então a gente está vendo isso no cenário internacional. E no cenário nacional, a gente teve esse editorial patético do jornal Estado de São Paulo, que eu vou colocar aqui na tela. Patético por quê? Porque está bem escrito. E justamente por estar bem escrito, Lúcio, defende ideias inaceitáveis. E muita gente, inclusive até gente da esquerda, elogiou isso aqui, tá? Esse troço. Vamos ler aqui. O direito de incomodar. Uma feminista chamou a deputada Erika Hilton de homem. Lúcio, Sofia explicou pra gente outro dia. A transfobia é equivalente a racismo, tá, gente? É disso que a gente está falando. Quando você chama uma mulher trans de homem, você está diminuindo a identidade dela, você está apagando o que ela é, na verdade. Foi o bastante para que Hilton perseguisse nos tribunais, que o Supremo Tribunal Federal mande arquivar esse flagrante caso de cerceamento de opinião. Cerceamento de opinião. Isso não é cerceamento de opinião, gente. Desculpa, do mesmo jeito que a gente criminaliza as pessoas que chamam as pessoas pretas de macaco, a gente tem que criminalizar esse tipo de comportamento, não tem como. Mas o Estadão, centenário jornal com quase 200 anos, está defendendo esse troço aqui. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em boa hora pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de um recurso impetrado pela deputada federal Erika Hilton, do PSOL, por meio do qual a parlamentar requer a abertura de uma ação penal contra a designer gráfica Isabela Cepa. Gonet sustenta o pedido em questões técnicas, mas oxalá seja aceito pelo ministro Gilmar Mendes, o relator do caso, porque o arquivamento, seja qual for a razão, é a única medida possível para a preservação de um dos fundamentos mais caros do Estado democrático de direito, a liberdade de expressão. Em 2020, após a divulgação do resultado das eleições municipais em São Paulo, quando Érica foi eleita vereadora, Isabela Cepa, que se apresenta como feminista radical, essa feminista, tá? Ela elogiou numa live de extrema-direita a Júlia Zanata, tá? Antes que a galera ache que por ela ser feminista, necessariamente ela é de esquerda. Não. Ela está se aliando com a extrema-direita hoje. Publicou a seguinte mensagem em uma rede social, decepcionada com as eleições de vereadoras, óbvio, quer dizer, candidatas verdadeiramente feministas não foram eleitas, a mulher mais votada é homem. Foi o que bastou para a senhora Hilton iniciar uma implacável perseguição judicial contra a designer gráfica. O Estadão encerra o editorial falando isso aqui. Não resta dúvida. Olha como é que é perigoso, Lúcio. É perigoso porque ele dá uma volta para chancelar a transfobia. Não resta dúvida de que a violência contra a população LGBTQIAPN+, e é covarde o texto porque não está assinado, né? Que a violência contra a população LGBTQIAPN+, e em especial contra pessoas trans, é um problema real e gravíssimo no Brasil. Ele fala uma verdade aqui para falar um monte de mentira. Casos como agressão física ou psicológica, motivos exclusivamente pela identidade de gênero, devem ser investigados e punidos com rigor. Mas o Brasil precisa enfrentar o preconceito com políticas públicas eficazes, educação e diálogo social, e não com interpretações jurídicas que criam tipos penais por via oblíqua. Confundir violência com opinião, ainda que formulada em termos pouco amistosos, é punir a liberdade com censura. A democracia deixa de ser democracia
quando um cidadão é privado de dizer coisas que outros simplesmente se incomodam ao ouvir. Isso não é incômodo, meu caro. É uma violência isso aqui. A gente tem um dos maiores jornais paulistas defendendo esse troço, gente. Defendendo esse troço. Que desemboca, Lúcio, nesse comportamento aqui, que a mídia ninja detectou muito bem, o embate da Érica com o Givan da Federal. Vamos mostrar isso aqui, vamos lá. Que é horrível, aliás. Não, porque nós defendemos o capitalismo. O que nós não defendemos é o socialismo. Essa desgraça que bota as pessoas para passar fome. Agora, os defensores do socialismo não. Andam de sapato de 10 mil reais, maquiador o tempo todo, faz o cabelinho. É isso mesmo. Viva o capitalismo. Por isso que eu falo, deputada Érica Hilton, elogie, eu falo o seu nome a hora que eu quiser. Quem manda na minha fala sou eu. E quem manda em mim é, no máximo, minha esposa. Você não manda em mim, você manda no teu maquiador, que fica maquiando. Você tem que elevar o capitalismo. Ó, tá vendo, presidente? Por que tá se apaixonando por mim? Eu tenho esposa já. Presidente, aí fica difícil falar. Aí fica difícil falar. Deputado, o que a minha esposa tem, você não tem. O que a minha esposa tem, você não tem. Nojento, né? O senhor é uma pessoa... Porque venceu o tempo dele. O deputado que estava falando antes de mim, ele dizia as razões pela qual ele não foi suspenso. E eu gostaria de usar o meu tempo para dizer as razões pela qual ele foi suspenso. Ele foi suspenso porque ele é um pervertido. Ele é um pervertido que associou a ministra Gleice a um trisal com o líder do PT nesta casa e a ministra. Você entendeu, Lúcio? É a mesma perversidade. A Radifem, que chama a Érica de homem, é a mesma mentalidade que alimenta o doente do Givan. Uhum. Que fala depois de uma mulher. Hétero cis. É o mesmo problema. É o mesmo problema chancelado pelo jornal Estado de São Paulo. Ele foi mas eu não preciso que você me corrija. Ele foi suspenso porque chamou a ministra de puta, vagabunda e sei lá quais foram as palavras de outro baixo calão. Eles são tão parecidos e semelhantes que a gente acaba confundindo as histórias, mas tem a ver com essa loucura e essa doença, das doenças sexuais da contemporaneidade, de homens que são incapazes de lidar com as próprias fragilidades. O deputado, quando eu disse para que não se referisse a mim, que tirasse o meu nome da boca, ele teve a baixeza e a pachorra do nível desse tipo de gente de dizer que eu estaria me apaixonando por ele, de dizer que eu não tinha algo que a sua esposa, da qual eu tenho compaixão por ter que dormir todas as noites com um homem deste tipo, não tinha. Presidente, essas pessoas não estão capacitadas para fazer um debate dentro desta casa. Este é um reflexo do adoecimento das democracias e são assim que elas morrem. Estas pessoas vêm aqui pela única e exclusiva vontade de continuarem colocando em curso seus projetos de morte, de enriquecimento ilícito. O deputado falava das minhas bolsas e eu quero dizer de uma vez por todas, eu não devo satisfação do que faço com o fruto do meu trabalho. O dinheiro que eu ganho trabalhando todos os meses, assim como todos os outros deputados, eu gasto com o que eu quiser. Se eu quiser comprar bolsa, se eu quiser comprar sapato, se eu quiser comprar qualquer coisa que seja, eu não devo satisfação. Mas o incômodo desta gente não é com as minhas bolsas, com os meus sapatos e com as minhas roupas, que eu continuarei trabalhando de maneira honesta para comprar, porque não roubo joias, porque não roubo dinheiro público, porque tenho assessores capacitados do meu mandato. O ódio desta gentalha é verem uma mulher como eu, que saiu das esquinas de prostituição, que estava com um alvo da morte colocado sobre a sua cabeça, ocupando um lugar que, como ele mesmo disse, nem as suas próprias mulheres ocupam. Se fossem as mulheres, se fossem as filhas ou as amantes
amantes ou os amantes deles, aí tudo bem, aí estaria assegurado. Agora, eles não suportam ver uma mulher negra, travesti, vinda dos lugares aonde eu vim, ocupando o lugar com que eu ocupo. E ocupo de cabeça erguida. Não me intimido diante dos canalhas. Não me afronto diante dos canalhas. E seguirei comprando aquilo que sentir necessidade. Falaram aqui sobre o requerimento que nós vamos representá-lo, presidente. Eu estava tomando posse na Comissão da Mulher como vice-presidente, por isso não pude estar aqui no momento. Nós vamos apresentar porque ainda há uma gama de pessoas na sociedade brasileira que tem um nível de adoecimento psicossocial muito grande por conta de discursos como esses, que levam ao suicídio, que levam à automutilação, que levam à automedicação, que levam à morte e muitas vezes sequer encontram acolhimento no serviço público de saúde. Mas sem sombra de dúvida nenhuma, quero corroborar com a fala do deputado. Nós não devemos apenas discutir saúde mental com especificidades. Nós devemos discutir saúde mental na sua amplitude, inclusive a saúde mental dos deputados que compõem esta comissão, que estão adoecidos, que precisam de um atendimento rápido. Ulisses Guimarães, presidente, quando tomou posse na Constituinte, disse: eu não sou presidente de um hospício. É maravilhoso esse discurso dela, gente. E eu fico pasmo como ela não respira. Ela consegue, né? Ela vai pá, 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 pá. Mas, Lúcio, é isso que ela tá falando. E é importante um corte que seja nós dois aqui falando a respeito disso, porque a gente tá na minoria privilegiada do Meteoro, 2 homens cis branco, e é um absurdo. Assim, a gente tem que proteger a Erika Hilton, tá? É o que falou aqui no nosso comentário a nossa querida... Tô vendo aqui a Angélica mandou, que é membro do canal. Protejam a Erika Hilton, porque assim, cara, essa mulher vai crescer, ela tem grandes chances de Senado, e se ela disputar a presidência da República, ela corre risco, tá? De fato, a Érica consegue, né, trazer muitos argumentos, coisa que a extrema-direita não consegue. E é aí que a extrema-direita fica doída, né? Porque olha a ignorância, gente. Era ali uma comissão de direitos humanos e minorias, começando por aí já, né? E aí esse parlamentar chamado Gilvan da Federal, né, que fica sempre com a bandeira do Brasil ali, parecendo um personagem da escolinha do professor Raimundo, ele fala do socialismo com uma ignorância de quem nunca sequer estudou sobre o assunto. Porque ele fala com o socialismo como se fosse um voto de pobreza. E não é. Então é uma ignorância de quem só repete falas de desconhecimento, falas de pessoas que nunca sequer leram sobre o assunto e repetem bravatas, repetem discursos mentirosos sobre o assunto. No mínimo, senhor Gilvan da Federal, vai estudar, cara. Vai estudar, porque o cargo que você ocupa, você ganha muito dinheiro para estar aí, você deveria, no mínimo, ter estudo para falar numa comissão de direitos humanos e minorias. Mas não, tá lá falando besteira, gastando dinheiro público, falando besteira. Esse tipo de ser não pode ter um espaço no parlamento, porque só traz desinformação, vai lá só para causar, e olha, isso daí pode ser investigado em relação pela comissão de ética, tá? Opa. Deveria. Só que eu queria falar uma coisa, Lúcio, fazendo uma redução sem risco de errar. O Gilvan, a feminista radical e o jornal Estado de São Paulo não são tão diferentes assim. Pelo menos na questão trans. Esse é o maior perigo. Se esse troço não é criminalizado, as pessoas vão continuar matando as pessoas trans, as pessoas LGBTQIAPN+, os amigos, todo mundo que a gente conhece. Porque o plano desses caras é nunca que uma pessoa com essa representatividade, que geralmente pertence às classes mais marginalizadas, eu gosto muito como a Érica faz o link de classe e gênero. Eles nunca querem ver uma pessoa dessa no poder. Eles já queriam matar o Lula, por que eles não queriam matar a Erika Hilton? Porque eles não querem matar a Erika Hilton. Essa que é a questão. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima.